Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Eu sou a Rayane, psicóloga clínica. Acho que o pessoal já me conhece, né, um pouquinho. Hoje a gente vai começar o programa de tratamento que eu havia proposto da última vez que nós nos vimos, né? Então, quinzenalmente eu vou estar aqui mostrando um pouco sobre como dominar ou como educar a mente, e fazendo propostas também de reflexões que podem ajudar no autoconhecimento, ajudar em uma forma de tratamento pessoal, né? Então, a gente passa a vida às vezes sem olhar para dentro. Então, esse é um espaço que nós estamos abrindo para olhar para dentro e pensar um pouco sobre as suas próprias questões, aprender a domesticar os seus próprios fantasmas, certo? Então, hoje a gente começa com a proposta de uma atividade para vocês ao longo da semana ou ao longo da quinzena até a próxima vez que a gente se vê. Eu só vou reforçar aqui que o nosso objetivo aqui não é pregar, não é uma pregação. Aqui eu tô passando algumas falas da psicologia para ajudar a organização mental, equilíbrio emocional, tanto por conta da pandemia, tanto por conta de tantos outros problemas que as pessoas carregam ao longo da vida, tá? Então a gente está aproveitando a oportunidade que nós estamos tendo aí com a pandemia para trazer alguns antídotos psicológicos para a gente aprender a se cuidar, né? Então, a gente sabe que nem todo mundo tem aí a condição ou o tempo para fazer uma psicoterapia, o que seria indicado, né, para a maior parte das pessoas. Psicoterapia, ela é qualidade de vida, ela te ajuda, você se conhece, tudo, mas não é possível, né, devido à rotina de todo mundo. Então, aqui eu vou passando para vocês ferramentas para vocês aprenderem a se conhecer e a entender como a mente de vocês funciona. E dessa forma, aprender a lidar aí com alguns conflitos que aparecem, tá? Então, para quem tá chegando agora, boa noite, paz do Senhor a todos. Então vamos lá, gente. Nós estamos vivendo aqui um momento em que muitas pessoas estão perdendo um pouco o equilíbrio emocional frente às notícias que têm chegado, frente a algumas conjunturas familiares que têm se formado. E eu disse para vocês na última vez que nós nos vimos, e eu torno a dizer, né? Ninguém se tornou ansioso por causa da pandemia, ninguém se tornou depressivo por causa da pandemia, ninguém desenvolveu síndrome do pânico por causa da pandemia, tá? Então eu disse antes e reforço agora, as pessoas já tinham esse sentimento, já tinham isso implantado dentro de si, e a pandemia apenas trouxe, né, foi uma contingência que trouxe para fora aquilo que já existia. Então entenda, de uma forma ou de outra, em um momento ou em outro, essa ansiedade ia aparecer, em um contexto ou em outro, essa depressão ia aflorar, em um momento ou em outro, essa síndrome do pânico iria aparecer de uma forma ou de outra. Então, é importante não colocar na Covid-19, na quarentena, na crise, a responsabilidade por uma desestrutura psíquica, tá? A estrutura mental, ela é construída na infância, não tem nada a ver com aqui e agora, nesse momento. Estrutura, que eu tô falando de estrutura. Então, aquilo que eu tenho que vai definir como eu reajo ao que acontece na minha vida é a minha criança. É aquilo que me aconteceu, aquilo que me fizeram acreditar, aqueles traumas que eu vivi até os 5 anos de idade que definem a minha personalidade. Então, a base da nossa personalidade está na infância. E o Covid-19 não aconteceu até os nossos 5 anos de idade. Então, isso é importante deixar claro para a gente saber o que está acontecendo aqui dentro, que às vezes fica confuso, às vezes fica angustiado, às vezes fica triste, às vezes deprimido, às vezes melancólico e etc. E saber de onde está vindo isso, tá? E o que fazer com isso, que é o mais importante, que é o que a gente vai ver hoje. Pelo menos uma das ferramentas que a gente pode utilizar, e ao longo das semanas a gente vai vendo outras ferramentas, tá bom? Eu sugiro que vocês tenham um caderninho terapêutico para que vocês possam fazer as anotações de vocês, não necessariamente do que eu estou dizendo agora, mas do que vocês podem vir a anotar ao longo da semana e ao longo dos dias, tá certo?
Tinha um filósofo na Grécia Antiga chamado Sócrates. Ele foi um dos maiores sábios da história da filosofia. Ele dizia uma frase que é bem pertinente. Ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. Quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo, ele está falando sobre a chave do equilíbrio mental. Por que a gente está dizendo isso? Nós estamos vendo ao nosso redor pessoas que estão emocionalmente adoecidas. Não sei se esse é o seu caso, se você conhece alguém nessa situação. Mas por que a gente adoece? Por que a gente fica à mercê das nossas fragilidades? Porque nós não conhecemos elas. Nós não sabemos exatamente a fonte da nossa angústia. Quando nós passamos a conhecer aquilo que nos habita, a gente começa a desenvolver uma certa autonomia de saber o que fazer com isso. Porque eu já sei o que é isso. De alguma forma, eu consigo identificar a fonte dessa angústia, a fonte dessa tristeza, a fonte dessa ansiedade. Quando eu sei o que é, então eu posso agir sobre isso. Então aquilo que me aprisiona não é aquilo que eu conheço. O que me aprisiona é exatamente o que eu não sei sobre mim. Então, se você está dentro dessa situação de angústia, tristeza, ansiedade, seja por conta do coronavírus ou por qualquer outro motivo, saiba que quando você se conhece, você consegue encarar os seus fantasmas de frente, ok? Então, essa é a proposta inicial da conversa de hoje. Conheça o conteúdo da sua mente. No final, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso e eu vou mostrar para vocês uma das formas de conhecer esse conteúdo, tá? Primeira coisa, o que eu gostaria de tratar com vocês hoje? Eu vou procurar ser bem objetiva, bem sintética, para não tomar muito tempo de vocês e vocês conseguirem aprender de uma forma bem resumida o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Então, a primeira coisa é como que nós produzimos o mal-estar. Nós chamamos dentro da ciência esse mal-estar de sintoma, tá? Então, o nome disso é sintoma. Como que nós produzimos o sintoma? Então, aqui nós temos alguns ingredientes que se misturam e que interagem para que nós possamos nos sentir bem ou mal, desenvolver depressão, ansiedade, pânico, toque e entre outros ingredientes da salada ansiosa, né? Mas o que está interagindo ali? Ambiente, pensamento, humor e comportamento, tá? Então, essas 4 variáveis interagem de forma a produzir o nosso estado de humor. Então, se você está num ambiente tóxico, logo você vai ficar com um mau humor que vai produzir pensamentos negativos que vai gerar um comportamento disfuncional, ok? Se eu tenho um pensamento disfuncional, então esse pensamento vai influenciar o meu comportamento, que vai me deixar de mau humor e que vai mudar o meu ambiente, porque eu também vou interagir com pessoas ao meu redor, certo? Se eu estou de mau humor, esse humor vai afetar o meu pensamento, que afeta o meu comportamento, que afeta o ambiente. Então percebe que essas coisas, elas trocam, elas transitam entre si. Nesse momento, durante essa semana, eu vou pedir para vocês focarem na relação entre pensamento, humor e comportamento, certo? Essas interações acontecem de forma totalmente inconsciente, a gente não se dá conta do que está acontecendo. Às vezes a gente sente apenas o humor, eu sinto apenas que eu estou ansiosa, eu sinto que eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu não sei porquê. Se nesse momento você para identificar o pensamento que passou pela tua cabeça no momento da crise ou imediatamente antes da crise, você consegue identificar o ponto o gatilho que desencadeia a sua crise ansiosa, tá? E ali você consegue, de uma certa forma, manipular esse pensamento, mudar o foco do pensamento, gerenciar esse pensamento. Da mesma forma como acontece com outros tipos de estados de humor.
Então, todo o estado de humor é precedido por um pensamento, certo? Então, pensamento gera estado de humor que gera comportamento. Então, se eu gerencio os meus pensamentos, eu modifico o meu estado de humor e, por consequência, os meus comportamentos também são modificados. A questão é, você sabe o que está passando na tua cabeça o tempo inteiro? Ou os seus pensamentos são automáticos? Né? Será que você seleciona os pensamentos que você tem? Ou esses pensamentos surgem do nada? Né? A maior parte das pessoas são dominadas pelos pensamentos. Os pensamentos têm vida própria. Eles transitam, eles ficam e vão na hora que querem, no momento que querem. A pessoa, ela não tem uma voz ativa com os conteúdos mentais dela. Gente, essa aí é a base do desequilíbrio mental, ok? Nós temos uma mente ativa e nós precisamos ser ativos sobre a nossa mente, independente do conteúdo que emerja dela, que surja dela. Então você é dono da mente, não é necessariamente a mente que é dona de você. Então, se você é dona da sua mente ou dono da sua mente, você precisa exercer uma função ativa sobre ela. Conversa com os seus pensamentos. Aqui eu não tô falando pra você falar sozinho, né? E se tiver que falar também, não tem problema nenhum. Cansado de falar sozinho, tudo bem. Eu costumo dizer que existem dois tipos de loucos, né? O louco que acha que é normal e o louco que tem consciência da sua loucura, porque ele tem consciência de que tudo isso daqui é uma utopia criado, é uma realidade construída. Então eu tenho consciência da minha loucura, eu tenho consciência de que eu não sou dono da verdade, tudo bem. Então o louco que tem consciência da loucura, ele é mais normal do que o louco que acha que é normal, né? Aqui eu tô fazendo uma metáfora, tá, gente? Tô usando uma metáfora para mostrar que todos nós temos fantasmas interiores. Não acho que você é o único dentro dessa situação. Não acho que você é o único que teve problema com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, com a tua família. Não acho que você é o único que tem histórico de rejeição, de abandono, de dor, de trauma, de abuso. Não, você não é o único. Todas as pessoas têm fantasmas. Todos nós temos conteúdos inconscientes que pulsam, que borbulham aqui dentro, que borbulham peito adentro, né? Então, esses pensamentos que atravessam a nossa história, eles aproveitam brechas dentro do nosso contexto presente para se mostrar. Então, se você teve uma história conturbada de vida, isso ficou adormecido. Não sei se vocês já viram um vulcão, né? O que acontece com um vulcão. Ele fica adormecido a maior parte do tempo. Mas em determinados momentos, esse vulcão entra em erupção e destrói toda a cidade ao redor. A mesma coisa acontece com os nossos conteúdos mentais mal resolvidos. É aquele pacto inconsciente que eu mantenho com a minha mãe, aquela relação problemática com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu padrasto. É aquela relação de criança, de infância, de adolescente que não foi resolvida lá atrás e que retorna e que volta. É esse vulcão que entra em erupção. De acordo com o contexto do presente. E é nesse sentido que eu digo para vocês que não tem nada a ver com o coronavírus. O coronavírus é o contexto que se põe para que o vulcão entre em erupção e saia destruindo toda a cidade. Quando a cidade, dentro da metáfora que eu trago para vocês hoje, é a mente, é o sujeito, é você, é a sua consciência. Quando esse vulcão entra em erupção, quando esses conteúdos mal resolvidos resolvem retornar na grandeza do seu impacto, ele sai desenvolvendo uma série de problemas emocionais. Ele sai destruindo a capacidade de domínio próprio que esse sujeito deveria ou teria. Né? Então ele sai devastando a consciência, ele sai devastando a mente, ele devasta o comportamento. Então, será que você tem consciência dos seus conteúdos que podem vir a emergir a qualquer momento? Por que eu tô falando isso com direcionamento? Porque todo mundo tem. Assim como todo vulcão tem lava, todo sujeito tem conflito. Todo sujeito tem um nó mal resolvido.
E eu tenho certeza que você não é diferente. A diferença entre o sujeito que desenvolve um desequilíbrio com o sujeito que mantém isso de uma forma equilibrada é exatamente o que eu faço com o que me aconteceu. Como eu gerencio isso, como eu administro as minhas emoções. Então, saber administrar as emoções é a chave para se desenvolver ou não um problema emocional, ok? Tendo em vista que questões em aberto, ou seja, lava todo vulcão tem. Então, todo conflito, fantasmas interiores, todo sujeito tem. Toda pessoa tem, ok? Você não é o único, você não é o único que sente angústia, você não é o único que sente tristeza, você não é o único que sente desespero. Pelo contrário, essa condição é compartilhada por todos os humanos. Angústia, tristeza, melancolia, desespero, isso é compartilhado pela espécie sapiens. Então, não é exclusividade sua, tá certo? O que você pode fazer é administrar as suas emoções para que não entre em erupção e para que não destrua a sua consciência, certo? Então vamos lá, gente. Resumo da ópera. O que vai te trazer equilíbrio ou desequilíbrio, né? É a combinação entre a sua história de vida e as associações que você faz entre ambiente, pensamento, humor, comportamento e corpo, tá? Algumas pessoas que têm síndrome do pânico começam a sentir o mal-estar no corpo e por conta do problema do corpo ele desenvolve pensamentos e esses pensamentos se tornam um estado de humor e esse estado de humor vira um comportamento. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm quadros de ansiedade que ela começa a tremer e ela começa a ter taquicardia e ela começa a apresentar sudorese e ela pensa, pensamento automático, eu vou morrer, estou tendo um ataque cardíaco. Nesse momento ela entra em pânico porque ela acha que ela está morrendo e então ela tem ainda mais taquicardia e aí ela tem ainda mais sudorese e esse pensamento, estou morrendo, estou tendo um ataque cardíaco, somente acentua os sintomas corporais dela, tá? Então ela já tem um estado de humor do pânico e aí que vem a questão do transtorno do pânico ou do ataque de pânico, como for, por conta de uma sensação física que foi reforçada por um pensamento. Se esse pensamento fosse outro, por exemplo, fica calma que vai passar, não é nada demais. Será que ela evoluiria no ataque de pânico dela? O que vocês acham? Muito possivelmente não. Isso a clínica nos mostra, né? Então, se ela pensa, você já passou por isso várias vezes e não era um ataque cardíaco. Então, você sabe que você não está infartando. Fica calma que vai passar. É incrível como que por um passe de mágica, em poucos minutos, a pessoa está bem novamente. Então, olha a força do pensamento nessa questão dos ataques de pânico e nas crises de ansiedade, tá? Lembrando que ataque de pânico, ele tá dentro do espectro de ansiedade, tá? Então, gente, tenha um hábito de identificar o pensamento que surge na tua mente e rebater ele. E falar, dialogar. Não é porque o pensamento surgiu que ele é verdadeiro. Não é porque ele apareceu que ele é verdade. Ele pode ser, inclusive, uma distorção da realidade. A nossa mente faz isso o tempo inteiro. A gente distorce realidades, a gente distorce dados, a gente distorce coisas e isso gera sofrimento. A gente distorce baseado em quê? Baseado nos nossos traumas e na nossa história de vida. Então, nós temos distorções que são inerentes da nossa história. Então, tenha como fato, muitas coisas a gente sofre por distorção, tá certo? Dizer para vocês que a vida não traz por si só uma carga de ansiedade seria mentira, seria uma utopia, uma canalice da minha parte dizer isso para vocês. Pintar o mundo de Alice sem dor, o mundo de Alice sem ansiedade, sem angústia. O único lugar que você vai ficar livre da ansiedade, da angústia e da melancolia é dentro do túmulo, ok? Enquanto tiver vida, existe
existem esses movimentos subjetivos que são muito próprios, obrigada, que são muito próprios da condição de ser humana. Então, enquanto há humanidade, enquanto há vida pulsando, há conflito, enquanto há conflito há angústia, enquanto há angústia há ansiedade, enquanto há ansiedade, há vida, né? O que a gente precisa ponderar aqui são os excessos, são esses desequilíbrios, são os desconhecidos, é eu não saber o que faz parte da minha sopa emocional. Essa sopa borbulha, espirra, queima e eu sequer sei o que tem ali dentro. Então, o que eu vou pedir para vocês nessa semana? Façam esse exercício e vejam se a qualidade mental de vocês não vai melhorar significativamente. Aqui é um primeiro passo, é um início, certo? Eu sugiro que vocês reservem um caderninho, não precisa ser um cadernão enorme de 20 matérias, tá? Um caderninho ou um bloquinho, não importa. Mas algumas folhinhas que vocês se dediquem a anotar os momentos em que vocês estão se sentindo mal. E aqui eu tô falando de um emocionalmente mal, né? De uma coisa psiquicamente mal. Eu tô sentindo angústia, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo ansiedade. Anota o seu estado de humor e escreve o pensamento que está na sua mente naquele momento ou que surgiu na tua mente imediatamente antes de você desenvolver esse quadro de humor, ok? Escreve e monitora isso durante um período de tempo. Você pode ficar surpreso com o que você vai descobrir sobre você, porque todos esses processos acontecem todos os dias na sua mente de forma inconsciente e você nunca se deu conta. Mas você pode perceber que o que está envolvido no conteúdo do seu pensamento é um conteúdo que está falando da sua história, por exemplo, uma crença que você carrega, talvez porque mamãe disse que eu não ia dar pra nada na vida. Mamãe disse que eu ia ser um fracasso. Que a minha irmã sempre foi melhor do que eu. E eu não tô dizendo que eu sou filha única, tá? Mas aí eu tô trazendo casos que eu já ouvi centenas de vezes na clínica. Tô trazendo como exemplo, deixo aí esse parêntese, tá? Então essa crença que eu carrego desde a minha infância vai nortear os meus pensamentos dali pra frente. Então, num momento de conflito, essa crença vai emergir. Então, anota, escreve pensamento, escreve o seu humor e possivelmente o comportamento que você teve por conta disso, né? Faz isso durante um período de tempo e avalia o conteúdo do teu inconsciente. O que ele está trazendo, o que ele está dizendo, o que tá borbulhando dentro dessa mente, né? Qual o conteúdo? Vocês vão perceber que o que vai brotar, esses pensamentos são automáticos, eles não pedem licença para entrar na mente, não. A questão é que para você interromper um ciclo, você precisa ser ativo nisso. O que você diria pro seu melhor amigo que tivesse aquele pensamento naquele momento? Diga para você. Então, vamos supor, se eu tive um pensamento negativo, um pensamento ruim, então eu vou fazer uma análise de realidade. Isso é real? O que me fez pensar isso? O que no aqui e agora, tá? Não é no ontem, não é na minha infância, não é na minha adolescência. O que no aqui e agora vai respaldar esse pensamento, né? Se houver, eu vou dizer, tá, mas essa é a única possibilidade que existe? Ou existem outras possibilidades? Então eu vou conversar com esse pensamento de forma a derrubar ele. Certo? Ele não é a única possibilidade, existem outras formas de ser, existem outras formas de pensar e eu posso substituir esse pensamento. Então, escreva também um pensamento substituto. Por exemplo, assim, eu não vou conseguir. Quando voltar da crise, eu não vou conseguir me restabelecer. Um exemplo, pensamento. E aí isso surge na mente da pessoa, a pessoa fica angustiada, preocupada, e agora o que vai ser, o que vai acontecer? Então, surge novamente. Aí eu pergunto, ok, qual pensamento eu posso criar para responder a esse pensamento automático? Por que eu não vou me restabelecer? Se eu conseguir construir uma vez, eu não posso construir novamente? O que impede?
Começa a questionar, questione-se. Questione. Por que eu acredito que eu não vou conseguir? Porque na minha história já existe um histórico de incompetência. Alguém ou algo me fez acreditar que eu não sou capaz. Mas a realidade me mostra outra coisa. Se eu fui capaz uma vez, por que não de novo? Por que eu não consigo construir novamente? Por que não pode ser diferente? Por que o pensamento tem que estar certo? Não existe possibilidade dele estar equivocado? Então, escreva um pensamento que substitua aquele que te faz mal. E anote. Sempre que aquele pensamento surgir, repita o pensamento substituto. Faça esse exercício e você vai perceber que quem tem crise de ansiedade vai reduzir. Quem tem problemas de pânico pode reduzir. Quem tem problemas de ansiedade, não importa qual o quadro diagnóstico, isso pode reduzir. E para quem não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas sente angústia, sente que está sendo massacrada por pensamentos que surgem, por estados de humor que invade, sente que está adoecendo, sente que tá ficando mal, também é um exercício de autoconhecimento, um exercício para qualidade e promoção de saúde mental, certo? Então a gente está começando de baixo, depois eu vou colocando para vocês algumas outras atividades terapêuticas aqui. Para o pessoal que gosta de intervenções mais auditivas, depois eu posso passar para os pastores, porque eu não estou em todos os grupos, né? Passar para os pastores um áudio que serve exatamente para ajudar na ansiedade, certo? Ajuda a dar uma relaxada, pessoas muito tensas, principalmente pessoas que estão envolvidas no quadro de pânico. Se puderem fazer esse áudio pelo menos 2 vezes ao dia, se não puder 2, que faça uma, mas faça todos os dias. Vai ajudar a dar uma limpada na mente, vai ajudar a dar uma relaxada, vai ajudar a dar uma esvaziada mental. Isso pode te ajudar a conter um pouco aí os acessos de pânico. Substitui terapia? Não substitui terapia, tá? Isso ajuda por enquanto você não pode ou por algum motivo não faz, tá certo? Então, de alguma forma, eu vou passando algumas ferramentas para vocês fazerem em casa, sempre com fones de ouvido, tá? Esse áudio que eu vou disponibilizar com fones de ouvido, certificando-se de que não vai ser interrompido, que ninguém vai chegar, que ninguém vai abrir a porta, acender a luz de repente, que você vai se assustar, nem nada do tipo. Em um momento que você esteja tranquilo, sozinho, ou então pede para as pessoas, olha, eu tô aqui tranquilo nos próximos 20 minutos, não entra não, tá? Não bate na porta, não incomoda, me deixa. Então, é o seu momento, os seus minutinhos para esvaziar, tá certo? Eu vou deixar com os pastores e eles distribuem para vocês aí nas mídias. Com relação a esse exercício, eu não vou cobrar isso de vocês, obviamente, né? Mas aí vai fazer quem realmente quer se organizar, né? Emocionalmente, mentalmente, quem quer evoluir aí no autoconhecimento e numa organização mental, certo? Então aqui a gente vai ver numa série de vídeos. Essa semana a gente está vendo esse começo de monitoramento de pensamentos. Na semana que vem a gente vai dar. Na semana que vem acho que é o pastor que vai estar falando, mas na próxima vez que a gente se falar, a gente vai vir com uma segunda ferramenta que a gente vai dar sequência ao que a gente está vendo aqui, tá? Então, nas outras semanas a gente vai falar sobre insônia, vamos falar sobre ansiedade, exatamente sobre ansiedade. No outro vídeo a gente vai falar sobre depressão, no outro vídeo a gente fala sobre trauma, no outro vídeo a gente fala sobre pânico. Então, cada semana a gente vai trazendo um tema que vai ajudar vocês a se administrarem, tá certo? Então, gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Cale-se para sempre não, né? Cale-se até a próxima semana. Então, vocês querem falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Como tá tendo um atrasozinho, eu vou dar um minutinho para ver, para esperar a mensagem chegar até vocês. Eu vou deixar com os pastores também uma folhinha para um exercíciozinho sobre isso que a gente viu aqui, tá bom? Então, para ajudar vocês a pensarem, a se localizarem aí nesse monte de coisa, porque eu sei que eu falo pra caramba, eu sei que eu falo muito.
Então, gente, como ninguém falou nada, então a gente vai encerrar a live de hoje, tá bom? Quem precisar de algum suporte, tudo, pode só pedir meu WhatsApp lá pro pastor, ou pra pastora, ou pra Débora, ou pra quem tiver, ou pegar num grupo que eu esteja. Não estou em todos os grupos, eu acho que eu tô no grupo da União Feminina e no grupo, eu acho que só, e no grupo da igreja. Então, quem tá em um desses dois grupos, pode pegar lá o meu WhatsApp, chamar que a gente ajuda no que pode, mesmo à distância, tá bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Uma ótima semana para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.